tá gravando? Pegar na minha mão e Eu quero ver esse daqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Pela oportunidade. Depois desse vídeo eu posso? Meu pequenininho. Posso daí ver Pastores de igreja, né? Demais. Depois que você gravar o isso, eu posso ver? Enfim, todos, né? Com muita alegria que eu estou aqui, mas também é com muito temor e tremor. Quem é esse homem dali sem camisa? Aqui na vida, a gente precisa estar muito bem consagrado diante de Deus. Esse lugar aqui é santo. Em nome do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela oportunidade. É um prazer. Eu quero iniciar esse segundo período de bênção. O pastor Valfrido já me ensinou na oração dele. Deus, nós já poderíamos ir embora, agora abençoados. Tem tantas coisas maravilhosas que a gente já pôde presenciar aqui hoje, testemunhos, louvores. Mas Deus é tão bom que Ele tem algo especial para nos dar através da sua santa palavra. Quero lembrar, certa feita, o pastor, ao iniciar Como é que é o seu nome? o seu sermão, ele fez uma pergunta para a plateia e eu quero usar esse critério também fazendo uma pergunta para vocês. Estou com uma caneta aqui na minha mão. Todos estão vendo, né? Pega uma pecinha dela agora, não tem problema. Essa caneta aqui, meus queridos amados irmãos, ela foi fabricada com um propósito. Vocês concordam comigo? Qual é o propósito que foi fabricada essa caneta? Escrever, exatamente. Pergunta, não, é uma resposta bem simples. Escrever. A partir do momento que essa caneta aqui parar de escrever, ela não vai servir para muita coisa mais. Não vai. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que todas as coisas na nossa vida, todas as coisas mesmo, elas estão relacionadas o seu valor, o seu propósito com o seu valor. Depende do valor dela, ela vai conseguir alcançar o propósito para que ela foi formada. As nossas vidas também é assim. A nossa vida espiritual, meus queridos amados irmãos, é também assim. Deus me formou, Deus te formou, Deus formou a cada um de nós com um propósito definido. Um propósito definido mesmo. Deus não nos criou somente para nos criar. Fico pensando às vezes comigo mesmo que se Deus tivesse feito isso, nos criado somente para viver essa vida limitada aqui na terra, uns chegam a 70, a palavra de Deus fala isso, que quem chega a 70 alcançou bons anos na sua vida. Outros chegam a 70, a 80, 90, independente da quantidade de anos. Mas se a nossa vida fosse limitada somente terrena, que morreu, acabou-se, eu penso assim que Deus seria muito injusto. Mas nós cremos pela fé, pela palavra de Deus, que Deus nos criou para algo muito especial. Deus nos criou para que nós tivéssemos. Não vou ler, não vou falar. Quero que vocês abram suas Bíblias em João 17. João 17, versículo 3 e 4. João 17, versículo 3 e 4. João 17, versículo 3 e 4. Todos acharam, meus queridos? Amém? Amém. A palavra de Deus diz o seguinte para nós, é Jesus Cristo que está falando essas palavras. Jesus Cristo intercedendo, orando por mim e por você. Ele estava falando nesse período lá para os discípulos, para aquele povo, mas serve com certeza para nós no dia de hoje. Versículo 3 diz o seguinte, olha, a vida eterna é esta, que te conheço, a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus termina o versículo 4 dizendo o seguinte, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. Meus queridos, eu entendo que esses dois versículos aqui lidos, ele traz para nós três significados para nossas vidas. Três significados muito, muito tremendos, que se for colocado em prática, com certeza nós vamos estar vivendo o nosso período aqui da maneira, do jeito que agrada o coração do Pai. Primeira coisa, Jesus coloca dizendo que a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Vida eterna. Muitas vezes a gente for perguntar assim rapidamente e ouvir uma resposta mais rápida ainda de determinadas pessoas, talvez quando a gente perguntasse o que é vida eterna, eles iam dizer a vida eterna é ir para o céu depois que morrer, vida eterna é ter paz aqui. Mas a palavra de Deus não diz isso. Isso não é vida eterna. Vida eterna, isso que eu estou falando, ter paz e ir para o céu, é uma consequência de uma vida eterna que começa aqui na terra. Jesus Cristo colocou assim, ó, vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Continuando, conhecer também a Jesus Cristo, a quem Ele enviaste.
E ele termina dizendo aqui no versículo 4, eu te glorifiquei na terra. Jesus falando para Deus, eu te glorifiquei, Paizinho querido, aqui na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Marque bem, meus queridos, esse último ponto desse versículo 4. Jesus dizendo para o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Esse é o tema, meus queridos e amados irmãos, dessa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Durante todo esse tempo que o pastor tem pedido para mim, eu já sabia que ia vir pregar aqui hoje. Eu tenho estudado muito sobre isso e Deus colocou algo tremendo no meu coração. Eu poderia compartilhar para vocês aqui muito tempo sobre tudo isso que esses 2 versículos falaram. Sobre essa primeira prioridade que eu creio que é, na nossa vida, ter a vida eterna. Primeira prioridade do ser humano é poder chegar num determinado ponto da sua vida e ter a certeza da vida eterna. Porque se nós não tivermos a certeza da nossa vida eterna, esse tempo, independente dos anos e da quantidade que nós vamos viver, vão ser tudo jogados fora, vai ser tudo perdido. Vai ser tudo perdido. E nós temos que chegar ao momento de ter a certeza que a partir do momento que Deus me chamar, que eu sair desse mundo do qual estamos vivendo, eu apenas estou saindo de um lugar para ir para um outro muito melhor. É isso que a palavra nos diz. Essa é a grande verdade. A segunda verdade, meus queridos amados irmãos, é que tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos glorificar. O irmão Jair já falou isso aqui na frente. Precisamos glorificar, porque foi isso que Jesus fez. Versículo 3 diz isso, ó, eu te glorifiquei na terra, Pai. Consumando, ele termina dizendo aí, a obra que me deste para fazer. Então tudo que nós fazemos na vida, com certeza, precisa ser em glória e em honra ao nome do Senhor Jesus. E o terceiro ponto é o qual eu quero ministrar nessa noite, é consumando, completando a obra que Jesus iniciou. Nós sabemos, todos nós, que Jesus Cristo veio a esse mundo para cumprir um determinado mandamento que Deus tinha colocado para ele, que foi de morrer na cruz por nós, que foi de anunciar um reino diferente, que foi mostrar para aquele povo e para nós nos dias de hoje que existe um Deus poderoso que quer nos levar de volta para Ele. Consumando a obra que Jesus completando a obra que Jesus começou a fazer. Eu sempre vou dizer, quando tenho oportunidade, meus queridos, Jesus Cristo nunca mais vai voltar nessa terra para pregar o Evangelho. Jesus Cristo nunca mais vai voltar para essa terra para fazer o que Ele fez no passado. Ele vai voltar sim, nós sabemos disso, para nos buscar, para levar a amada igreja do Senhor Jesus para o céu. E isso sim Jesus vai fazer. Agora, a obra precisa ser continuada. Aquilo que Jesus começou a fazer lá no passado, há muitos anos atrás, precisa ser continuado. E quem precisa fazer isso somos nós, meus queridos. Quem precisa fazer isso é a igreja do Senhor Jesus. Somos nós, Jesus nos salvou. Eu sempre uso dizer isso também. Jesus nos salvou, não foi somente para nos tirar do inferno. Jesus nos salvou, não foi somente para ficarmos sentados nos bancos. Jesus Cristo nos salvou para que nós fôssemos pessoas das quais Ele pudesse contar a partir de então. Das quais Ele pudesse realmente deliberar poder, autoridade para falarmos do nome dEle, contarmos as maravilhas que Ele fez no passado, que Ele quer fazer nos dias de hoje, que Ele com certeza fará ainda no futuro. Então, em nome de Jesus, meus queridos amados irmãos, a palavra se inicia aqui agora. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem dado de bom para nossas vidas? Qual é o propósito? Eu perguntei dessa caneta. E agora eu quero reverter isso, eu quero perguntar para ti, meu querido. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito da tua vida? Será que nós temos realmente sido olhados com os bons olhos do Senhor como uma pessoa que está fazendo, está completando a obra que Jesus Cristo iniciou? Que Deus possa realmente falar profundamente ao coração de cada um de vocês, assim como tem falado no meu. Queria que vocês abaixassem a cabeça. Eu quero estar orando e depois eu quero que vocês abram as suas Bíblias em outro texto do qual o Espírito Santo vai nos ensinar algo muito profundo nessa noite. Santo Deus, amado Pai, eu quero mesmo te agradecer, Pai querido, por esse tempo, por essa oportunidade, por esses irmãos queridos, por essa igreja, Deus querido Pai, que o Senhor, ó Deus, tem fundado aqui nesse lugar, Pai. E pedir mesmo, Deus querido Pai, agora nesse momento, enquanto a Tua palavra, Deus, estiver sendo pregada, ministrada, falada aos nossos corações, Pai, que o Senhor, de uma forma toda especial, derrame do Teu Espírito Santo na minha vida, na vida de cada querido aqui presente, e que nós possamos, ó Deus querido Pai, entender perfeitamente o recado do Senhor para nossas vidas nessa noite. Eu oro assim agradecido, crendo, Deus querido Pai, que o Senhor está nesse lugar, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos amados irmãos,
Quero que estudar os seus livros agora, em outro texto, em outro lugar da palavra de Deus. Quero que estudar os seus livros em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Quando vocês vão achando, quero dizer para vocês que um certo tempo atrás, eu vi num noticiário de televisão uma reportagem que dizia isso. Na Itália, você já deve ter ouvido falar, os países da Europa lá são os países muito montuosos, principalmente a Itália. E lá na Itália, numa daquelas montanhas muito altas que existe lá, existe um relógio muito grande, mas muito grande mesmo, bem no alto dessa montanha. E ao centro desse relógio está escrito uma frase lá: é mais tarde do que você imagina. O que será que essa frase está escrita lá no relógio? É mais tarde do que você imagina. Sabe por que está escrita? Ela está escrita lá para que a pessoa não corra o risco de se atrasar. Dá para entender? Perfeitamente. A pessoa, cada vez que a pessoa olhar para aquele relógio para ver que hora é, se ela estiver meio que atrasada, ela vai já ver aquela frase escrita lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas vidas, meus queridos amados irmãos, vamos ser bem sinceros, a gente vive sempre numa correria. Sempre numa correria. Sempre a gente está meio quase que atrasado para tudo e todas as coisas, por causa que, infelizmente, o mundo tem nos levado a isso. O mundo tem nos levado a isso. Só que eu louvo a Deus em contrapartida, porque o nosso Deus é um Deus das oportunidades. Lá em Colossenses 4, 5, termina um versículo dizendo no final dele que Deus nos dá oportunidade, que é para nós aproveitar essa oportunidade. Cada momento, cada vez na nossa vida, meus queridos, que vier uma oportunidade para a gente fazer algo para o Senhor, nós não podemos pensar duas vezes, nós temos que dizer sim. Temos que dizer sim. Eu tenho visto assim a presença de Deus trabalhando aqui nessa igreja de uma forma tão tremenda nesse sentido. Não sei se os irmãos têm percebido também, porque cada mensagem, a partir do momento que a gente começou a vir aqui com o pai, o irmão, minha esposa, que é a segunda vez, eu tenho percebido assim, que Deus tem trazido palavras sempre direcionadas no mesmo sentido, de nós pegar junto, palavras assim de valentes. O pastor Gilmar que pregou sobre Davi, que enfrentou Golias. O irmão Vitor que disse sobre os ossos secos, que a gente precisa tomar uma decisão, uma postura na nossa vida. E Deus tem falado dessa maneira aqui, e eu tenho certeza, por causa que Deus tem um plano, Deus tem um propósito definido para cada um de nós aqui. Deus tem um propósito definido para essa igreja, Deus tem um propósito definido para essa igreja neste lugar. Essa história, meus queridos amados irmãos, é uma parábola que Jesus ministrou para aquele povo daquela época, para nós nos dias de hoje. Essa palavra ela é muito tremenda. Quanta coisa maravilhosa essa palavra nos ensina. Quantas reflexões maravilhosas que essa palavra traz para nossas vidas. Quanta coisa tremenda. Eu quero começar lendo aqui o versículo 13, quando diz o seguinte, ó: certo homem, todos vocês acharam, né? Lucas 13, capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira, e não encontro nenhum. Corte-a, corte essa figueira, por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, pode mandar cortá-la. Um texto tremendo, meus queridos. Que história maravilhosa. Como o nosso Jesus era magnífico a sabedoria dele nessas histórias que ele contava. Tem tudo a ver com as nossas vidas, meus queridos. Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver com essa igreja da qual a gente está aqui fazendo parte no dia de hoje. Essa história é tremenda. Eu penso assim que Jesus, quando contou essa história, ele estava como que levando para o povo da época e para nós nos dias de hoje, dizendo: vocês também
estão tendo uma nova chance no dia de hoje. Vocês também estão tendo uma nova chance. E a primeira chance que essa parábola nos ensina é com relação à expectativa. Esse homem, dono dessa plantação, ele tinha uma expectativa no coração dele. Ele havia plantado, a parábola, a história diz aqui, uma figueira no meio de uma plantação de uvas. É natural que quando a gente planta alguma coisa, a gente planta com um desejo, com a intuição de lá na frente colher algo. Ninguém planta um pé de laranja, por exemplo, só para plantar, só para bonito. A gente planta já visualizando lá na frente colher umas laranjas no futuro. Não é assim que acontece? Com certeza é. Esse homem tinha essa expectativa. Só que a história conta aqui que ele tinha ido já, era o 3º ano que ele havia ido a esse lugar e pelo 3º ano essa figueira não dava nada. Eu fico perguntando assim para minha vida, meus queridos. Será que Deus tem olhado para a minha vida e visto em mim frutos? Será que Deus tem olhado para a tua vida e visto frutos? Quando a gente fala em frutos, muitas vezes, a primeira impressão parece que vem na mente da gente é fruto de colher vidas. Isso é claro, é muito bom. Lógico, amém, que bom que nós, como servos do Senhor Jesus, possamos escolher ganhar vidas para Jesus. Mas isso vai muito mais além. Jesus precisa olhar para nossas vidas e ver frutos dignos, aqueles frutos que João Batista começou a pregar, aqueles frutos que Jesus próprio começou a falar também, frutos dignos de arrependimento. A palavra de Deus discorre lá um monte de coisa, amor, mansidão. Vocês estão lembrados de tudo isso, né? Domínio próprio. Será que Deus tem olhado para nossas vidas e visto que nós temos realmente, Deus pode vir até nós e colher de mim, colher de ti algo bom? Esse homem, dono dessa plantação, ele chegou lá para o 3º ano e não achou nada. E a palavra não fala o que ele fez os 2 anos. Com certeza, talvez tenha passado de liso, ficou quieto, mas no 3º ano ele ficou meio que indignado. Por 3 anos eu venho aqui e não acho nada. E aí ele falou para o homem que cuidava dessa sua plantação: pode cortar, para que deixar aí inutilizando a terra? Que a gente possa, meus queridos amados irmãos, olhar para nossas vidas, olhar ao redor de tudo que tem acontecido na nossa vida e ver quanto Deus tem abençoado as nossas vidas. Me lembro que o pastor Gilmar aqui ministrou num desses dias que ele ministrou aqui com relação a essa igreja aqui. A gente olha, claro, aos nossos olhos assim, parece uma igreja pequena, mas para Deus ela não é pequena. A gente olha para essa igreja aqui e vê tudo som, um monte de som bonito, todo funcionando perfeitamente. Isso é um privilégio de Deus, meus queridos. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio mesmo muito grande que não pode a gente deixar só passar simplesmente. Deus nos plantou aqui nesse lugar. Eu olho para essa figueira, meus queridos amados irmãos, e vejo algo muito interessante nessa parábola. Não sei se vocês conseguiram captar. Uma figueira plantada no meio das uvas. Por que será? Por que será que uma figueira estava plantada no meio das uvas? Isso não é normal, meus queridos. Deus queria e quer nos ensinar algo muito precioso com relação a isso. O normal seria uma figueira estar plantada em qualquer outro lugar, mas não no meio onde havia só uva. Eu entendo um pouco de plantação de uva, porque a gente morava no interior, próximo de cidades que existia muitas plantações de uva. A gente passou alguns anos da nossa vida, eu com o pai, meus irmãos, minhas irmãs mais, vendendo uva. Eu me lembro que quando eu era pequeno, que eu ia com o pai, pequeno só até hoje, mas quando eu era mais novo, eu ia com o pai nesse lugar pegar uva. O pai conversava muito com essas pessoas lá, que eram donos desses lugares, e eu me lembro até hoje, que eles comentavam assim com o pai que o terreno para se plantar uva precisa ser um terreno muito, mas muito bom. Porque a plantação de uva ela exige de que o clima seja um clima favorável, não pode ter muito vento, porque senão não dá uva. A terra precisa ser uma terra muito bem adubada, precisa ter um cuidado muito especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao invés, ao contrário, a figueira não. Eu estive estudando sobre a figueira e a figueira não exige todos esses cuidados. A figueira pode ser plantada em qualquer lugar, ela vai dar. Talvez não dê tanto, mas ela vai dar, ela vai produzir. Eu fico pensando por que Deus então colocou essa figueira na história, na parábola dele, plantada num lugar tão bom. Tão bom, no lugar onde a terra era propícia, mais do além do que essa figueira precisava.
Ficou. Você falou uma coisa muito correta. Eu fui além. Minha sogra faz 3 anos que morreu e ela tinha um pé de figo na casa dela. Ela cuidava tanto e não dava tanto. Quando a minha sogra morreu, eu disse assim, meu Deus, aquele pé de figo dela vai se acabar, né? Sim. Muito pelo contrário, ninguém cuidou, está lá no canto da lavoura, Sim. ele carregou tanto que quase... Exatamente, é isso. É uma grande Ele não verdade. precisa de muitos cuidados. Exatamente, eu estudei sobre isso para poder falar aqui, é exatamente isso. E agora eu quero trazer para vocês, meus queridos, por que será então que Jesus contou essa parábola, uma figueira plantada num lugar tão especial? Há uma história por trás disso, há um poder de Deus, há algo que Deus quer nos ensinar através disso, muito tremendo, meus queridos. Eu fico olhando para nossas vidas. Eu não conheço todos aqui assim na intimidade, não conheço todos vocês aqui. Poucas das pessoas que eu sei a naturalidade de onde são. Então eu começo dizendo por mim, eu sou lá do oeste, uma cidadezinha chamada Joaçaba. Paulo é lá de Joaçaba também. Meu pai é natural lá de Campos Novos. Tudo cidade longe, tudo cantão. O pastor Gofrito também, eu creio que não é desse lugar aqui, né? Olha só, Mafra, olha só, gente, se nós formos olhar aqui, ó, cada pessoa em um determinado lugar, claro que tem pessoas aqui, com certeza, deve ser de Biguaçu também. Estão entendendo? A gente não escolhe um lugar, meus queridos amados irmãos, onde nós vamos trabalhar e fazer algo para o Senhor. Nós não escolhemos. Se nós escolhêssemos um lugar, com certeza eu hoje não estaria frequentando a igreja do Jardim Atlântico, como até no momento frequente, porque eu moro do lado da igreja Batista de Barreiros. Não vai ser, você Moro do lado. Mas faz 15 anos já que eu frequento a igreja Batista do Jardim Atlântico, que dá uns 4 quilômetros dali. Estão entendendo? As coisas funcionam assim no reino de Deus. Deus chama as pessoas de um lugar bem longe, bem distinto, para ser bênção, porque Deus quer usar ela ali naquele lugar. Deus quer usar ali naquele lugar. E eu olho para a vida dessa parábola, para a história contada por Jesus, e eu vejo exatamente isso acontecendo nas nossas vidas. Essa igreja aqui, meus queridos amados irmãos, é uma igreja que está nascendo aqui nesse lugar agora. Mas Deus está trazendo pessoas de vários lugares. Deus está trazendo pessoas de vários cantos aqui mesmo da própria cidade, para pegar junto aqui. Onde nós moramos tem 9 igrejas. Olha só. Porque Deus tem um plano, meus queridos amados irmãos, muito especial para esse lugar aqui. Eu fico olhando assim para essa história, agora eu quero adentrar para ela de novo, que uma das chances que Deus está nos dando hoje, meus queridos amados irmãos, é isso, olhar para a expectativa de Deus, a minha vida, para a tua vida. Você está aqui hoje, ele testemunhou aqui, que está se sentindo muito feliz, muito contente. Eu quero dizer para vocês que eu também estou me sentindo muito em casa no meio de vocês. Porque eu tenho sentido que essa igreja é uma igreja abençoada. Deus tem algo muito tremendo, meus queridos amados irmãos. Uma palavra profética essa, podem acreditar. Deus tem algo muito tremendo nesse lugar. Porque eu conheço Florianópolis, conheço esse lugar no qual a gente está vivendo, eu moro em Barreiros aqui. Eu conheço esse cantão aqui, ó. Tudo esse Pica Verde, começa ali e vem para cá. E aqui está muito necessitado mesmo de um lugar onde a palavra de Deus seja pregada, ministrada, porque tem muitas pessoas em todo lugar tem, mas aqui não é diferente, precisando ouvir do amor de Deus. Meus queridos amados irmãos, a primeira chance que eu creio que Jesus nos ensina, através dessa palavra, que nós precisamos olhar para as coisas na expectativa de Deus. Deus tem expectativa a meu respeito, Deus tem expectativa com a tua vida também. Procure fazer com que Deus olhe para nossas vidas, meus queridos amados irmãos, e veja em nós frutos dignos de arrependimento. Que nós possamos realmente alegrar o coração do nosso Deus, de certa forma, que Ele possa poder dispensar ainda mais poder e autoridades para a nossa vida, para que nós possamos continuar sendo testemunhas vivas de Deus aqui nesse tempo. Amém? A segunda coisa, no versículo 6, fala aquilo que eu já tenho falado, uma figueira plantada numa vinha, figueira privilegiada, isso que eu já tenho falado. A segunda coisa é uma chance de corresponder, meus queridos amados irmãos, aos privilégios recebidos de Deus. É um privilégio, aquilo que eu já tenho falado aqui também, é um privilégio nós estarmos dentro de uma igreja como essa, pequena aos nossos olhos, mas com todos os equipamentos necessários para louvar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Eu olho para a vida de cada um de vocês aqui, meus queridos, que tem ministrado, que tem feito a abertura de culto aqui, que tem
estado aqui nesse teclado, cada um de vocês é especial para Deus, e eu olho assim, consigo ver Deus agindo através de vocês. Como é maravilhoso poder ouvir a alegria assim, que tem nos lábios de cada um que tem vindo aqui na frente. Eu sou novo aqui, como o irmão Jair já falou também, faz pouco tempo que a gente está vindo aqui, mas eu consigo ver Deus trabalhando na vida de cada um de vocês. Vocês estão sendo um povo muito abençoado. Cada um de vocês tem se esforçado, eu percebo isso, para estar aqui fazendo o melhor para Deus. Quero adiantar e pegar para o terceiro ponto, no versículo 8, meus queridos amados irmãos. Versículo 8 diz o seguinte, ó, que haverá um novo investimento na figueira. Olha que coisa interessante, ó. Eu havia falado, a palavra falou para nós que essa figueira é uma figueira abençoada, né? Ela estava num lugar tremendo, ela não precisava nem estar ali, mas ela estava num lugar maravilhoso, onde a terra era completamente cuidada, com todos os cuidados especiais, porque a plantação de uva exigia isso. Essa figueira estava ali. Só que quando esse dono dessa plantação falou para o cara, corte, não quero mais que ela fique aqui, porque ela está aqui tomando lugar, ocupando o lugar e inutilizando a terra da uva. O dono dessa plantação, que cuida dessa plantação, falou para o dono, deixa ela ficar mais aí. E o que me chama muita atenção é que ele não só falou isso, ele disse, deixa ela ficar mais um ano. E durante esse ano que vai chegar agora, eu vou cuidar dela ainda mais. Ainda mais. Que coisa interessante, meus queridos amados irmãos. Haverá um novo investimento na figueira. Ela será poupada, terá seu solo afofado, receberá esterco, ou seja, o adubo. Isto é, ela terá recursos e não irá faltar recurso nenhum para ela. Ela terá uma atenção redobrada, ainda maior. É como assim, é como mais ou menos Deus estivesse olhando para nossas vidas, meus queridos e amados irmãos, nos dias de hoje, e dizendo o seguinte, Mauro, talvez com todos os privilégios que tu teve recebido de mim durante todo esse tempo, tu não conseguiu produzir tanto quanto eu queria que tu produzisse. Tu não conseguiu fazer tanto quanto eu queria que tu fizesse. Deus estivesse dizendo isso para mim e dizendo isso para ti. Mas Deus está dizendo assim, ó, apesar de todo o privilégio que tu teve, apesar de todo o cuidado que tu teve, apesar de todos os livramentos que eu fiz para contigo durante todo esse tempo da tua vida, durante todo esse tempo que tu já é cristão, que tu faz as coisas para Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, eu ainda vou investir mais em você. Esse é o nosso Deus, meus queridos. Esse é o nosso Deus, não tem como nós fugir dele. Quando nós estamos firmes com o nosso Senhor, meus queridos amados irmãos, Ele ainda faz coisas maiores ainda. Parece assim que, para nós, olhando aos nossos olhos, tá bom, basta. Mas Deus é tão misericordioso, Deus nos ama tanto, que Ele vai investir ainda mais na minha vida e na tua vida. Então eu olho para essa amada igreja, estou me referindo tudo, essa mensagem, essa amada igreja, porque é uma palavra profética para essa igreja. Essa amada igreja, meus queridos amados irmãos, é privilegiada tanto que ela chega ao ponto de ter 2 pastores aqui. Amém. 2 pastores. Isso é uma raridade. Se nós formos olhar aqui na grande Florianópolis, que eu saiba, pelo pouco que eu conheço, essa igreja, a primeira igreja, lá do centro. Na Tenente Silveira tem mais que um pastor, as outras é um pastor só. Aqui nós temos 2. Glória a Deus, aleluia por isso. Isso é uma palavra falada. Os pastores e os missionários, musicista e tudo. Olha, nem sabia, amém. Ai, Deus é tremendo, Deus está sempre nos surpreendendo. Gente, não tem como nós pararmos, ficarmos inerces com aquilo que Deus faz para a nossa vida, porque os sonhos de Deus, o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, vai muito mais além do que nós podemos enxergar. Vai muito mais além. E ainda tem o 4º ponto, meus queridos amados irmãos, que essa história nos conta. O 4º ponto é que essa plantação, que eu creio também é o mais complicado agora, meus queridos. O último ponto ali, de Lucas 13, fala daí que se essa figueira não produzir nada, o cara que cuida da figueira falou para o dono, se essa figueira não produzir nada, aí sim você pode cortá-la. Esse texto é sério, meus queridos. Esse texto é sério, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus muito misericordioso, é um
um Deus que está sempre nos dando nova oportunidade, é um Deus que está sempre esperando mais de nós, porque Ele sabe que nós podemos dar mais das nossas vidas para Ele. Ele sabe. Só que essa palavra é bem pesada, porque ela termina dizendo ali que se a figueira não der fruto durante aquele outro ano de bênção, de preparo especial que ela vai ter, aí sim, o cara que cuida ali falou para o dono da plantação: você pode cortar. Eu fico olhando para nossas vidas, meus queridos amados irmãos. Se a gente for ser bem sincero, existe um ditado no mundo aí que diz que a primeira impressão é que fica. Não sei se vocês já escutaram isso. Eu me lembro que uma vez, mas existia até uma propaganda na televisão de um perfume chamado Axe. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas eu cansei de escutar isso. Era um desodorante. E esse desodorante, ele trazia uma... Obrigado, querida. Esse desodorante, ele trazia uma frase no final, porque a primeira impressão é que fica. Eu até quero dizer para vocês que em certas ocasiões da vida, eu acredito um pouco, mas para Deus não é. Para Deus não tem nada a ver a primeira impressão. Em certas ocasiões da vida, a primeira impressão é que fica assim. Se nós formos olhar uma questão tipo assim, eu tenho que fazer uma entrevista, por exemplo, num determinado emprego. Lógico, preciso ir lá bem arrumado, preciso ir lá preparado, cuidar com o meu linguajar, tudo isso, porque a primeira impressão vai determinar se a pessoa vai aceitar eu para trabalhar, exercer aquela função ou não. Tudo bem. Agora para Deus não. Para Deus a primeira impressão não é. Para Deus o que vale é o nosso último estado, o que vale é eu aqui agora. Deus não está ligando para a minha vida se lá no passado eu fui um bom servo dele. Deus não está nem aí se lá no passado eu fazia muito para ele, pelas vidas que estavam se perdendo. Que bom que eu fiz, mas que bom, muito melhor será se eu hoje estivesse sendo útil na obra. Por isso que esse texto aqui, meus queridos amados irmãos, termina com umas palavras bem tristes. Pode cortar. E a palavra de Deus a gente sabe que ela é uma só. Ela não esconde os defeitos de ninguém, por causa que Deus quer que nós sejamos perfeitos. Deus nos colocou todas essas coisas que a gente olha para a palavra e vê, a gente olha para a vida de determinadas pessoas e analisa ali, meu Deus, como é que pôde ele ter feito isso? Mas vamos ser sinceros, talvez se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, nós iríamos fazer muito pior. Mas nós precisamos entender, meus queridos amados irmãos, que Deus olha para a minha vida no dia de hoje e quer me ver uma pessoa ativa na obra. Deus quer me ver uma pessoa útil no ministério do reino dele. Porque eu volto a dizer para vocês, depende de mim, depende de você, depende da amada igreja do Senhor Jesus. As igrejas, meus queridos amados irmãos, quando são fundadas, elas são fundadas com esse propósito, para ganhar vidas, para ser um lugar de cura, para ser um lugar de bênção, para ser um lugar onde as pessoas vêm se derramando diante do Senhor, para ser um lugar de comunhão, para ser um lugar onde haja, meus queridos amados irmãos, unidade em Cristo Jesus. É para isso que as igrejas são formadas. Então, quando a gente olha para a vida de determinadas igrejas, nós estamos aqui para falar de igreja, mas as igrejas ficam ali estagnadas, sem sair das quatro paredes, sem ganhar o mundo. Uma coisa que tem me alegrado muito aqui, que desde os primeiros dias que eu comecei a visitar essa igreja, o pastor Gilmar já tem chegado para nós, chegado para a igreja aqui na frente, convocado para que a gente vamos sair, aí testemunhar, falar, convidar o povo. É isso que a igreja foi fundada. O propósito da igreja é esse. E a nossa vida, a gente sabe que a igreja do Senhor Jesus somos nós. Somos nós. Então que nós possamos não correr o risco, meus queridos amados irmãos, de ter feito tanta coisa boa para Deus no determinado tempo da nossa vida atrás. Mas agora, no presente, está meio que parado. Que a gente possa continuar. Uma vez ouvi um pastor dizendo que o último, o momento no qual ele ia parar de fazer algo para o Senhor seria quando ele parasse de respirar. Algo muito interessante, algo muito profundo isso. É verdade. Não existe pastor aposentado para Deus. O seu Bafilho sabe disso. O seu Bafilho está aqui, ele não precisava, ele já exerceu o tempo de ministério dele. Ele está aqui, trabalhando na obra, firme e forte ali. E a gente olha para a vida de tantos servos do passado que fizeram votos para Deus e cumpriram.
Me lembro sempre de Caleb. Caleb foi uma pessoa que esperou 40 anos. 40 anos ele esperou ali. Quando ele vai adquirir aquela terra lá de Canaã, tem um versículo muito interessante que ele diz assim, ó, 40 anos estou aqui firme e forte como 40 anos atrás. É assim que Deus quer olhar para nossas vidas, meus queridos. É assim que Deus quer olhar para mim e para você. Nos vê pessoas guerreiras, valentes do Senhor Jesus. Valentes, que tempestades do dia a dia não venham fazer com que a gente se desanime, retroceda e corra o risco depois de chegar lá no momento de receber a coroa da vida e não conseguimos alcançá-la, ganhá-la pelo nosso esforço. Em nome do Senhor Jesus, que a gente possa realmente, meus queridos amados irmãos, a exemplo dessa história maravilhosa que Jesus contou para os discípulos, olhar para nossas vidas e ver que nós somos privilegiados. Que Deus nos colocou aqui nesse lugar para ser bênção. Que Deus espera muito mais de mim ainda. Que nós podemos, meus queridos amados irmãos, sermos tudo isso sim. Que nós nunca estamos sozinhos. Eu gosto muito daquele texto que se chama Grande Comissão. Eu gosto também de trocar ele para a Grande Obrigação. É uma obrigação minha, meu querido. É uma obrigação tua. Ser testemunho de Cristo, aonde quer que você esteja. É uma obrigação nossa. Louva a Deus por essa palavra, louva a Deus por esse tempo, louva a Deus por essa oportunidade. Quero, em nome de Jesus, dizer para vocês, essa amada igreja, vocês estão no caminho certo. Algo maravilhoso Deus tem para derramar, para fazer aqui no meio de nós. Eu quero fazer parte junto com vocês. Amém? Obrigado, pastor.